A paz do Senhor Jesus. Você sabe quem é o Espírito Santo? Abra tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 16, versículos 13 e 14. Assim vai nos falar a palavra de Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Meus amados, aqui neste texto ao qual nós lemos, no capítulo de número 16, no livro de João, Jesus vai continuar agora a falar, a proferir aos seus discípulos quanto às últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. Aqui Jesus vai conversar, vai ter um diálogo com aqueles homens aos quais permaneceram ao lado dele, fiéis, durante 3 anos aproximadamente, durante a sua caminhada, durante as suas pregações, seus milagres, as suas curas e também os ensinos de Jesus. Aqui nós vamos ver que Jesus vai falar: ele me glorificará. Aqui Jesus está falando do próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não veio para ocupar o lugar de Jesus. Entenda algo, o Espírito Santo, ele não ocupa o lugar de Jesus, mas ele veio para revelar Jesus, para exaltar Jesus e para fazer a obra de Jesus conhecida entre os homens. Então aqui Jesus está falando, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus, porque quando Jesus subiu aos céus, ele prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo, e é este Espírito Santo que nos conduz no caminho da verdade e que nos levará a uma vida eterna. Nós podemos ter a plena convicção de que quando Jesus fala, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. O Espírito Santo tem poder, o mesmo poder ao qual Jesus tinha quando palmilhou esta terra. O Espírito Santo de Deus tem este mesmo poder, a mesma autoridade, mas o Espírito Santo não veio para revelar homens, ele não veio para glorificar a si mesmo, não. O Espírito Santo veio para glorificar o nome de Jesus, porque Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos, e o Espírito Santo não veio ocupar o lugar ao qual é de Jesus. Ele não veio buscar a honra, a glória para ele mesmo. Ele veio glorificar o nome de Jesus. Que nós possamos entender e compreender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você não sabia qual o papel do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, fique sabendo, o Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, após ressuscitar, após ficar aproximadamente 40 dias com seus discípulos, após a sua morte. Ele agora é assunto aos céus, ressuscitado, vivo, e envia o Espírito Santo. Este Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o mesmo Espírito Santo que continua glorificando o nome de Jesus. Que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe.